Eu só queria compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração em relação ao rei Uzias, né? Aquele rei que Isaías declara, quando morreu, no ano em que morreu o rei Uzias, né? O Senhor me encontrou, falou comigo e me chamou. E aí a gente encontra a história do rei Uzias lá em 2 Crônicas, no capítulo 26. E eu queria discorrer aqui, antes de passar para o pastor, sobre esse homem que foi um homem que prosperou em todas as áreas, né, da economia, dos negócios, né? E a gente encontra aqui no 26, versículo 4: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. No versículo 7 tem algo muito interessante, que diz assim: e Deus o ajudou. E eu fico pensando como nós perdemos em exercermos a nossa esfera de influência nos negócios, o sacerdócio no negócio, por não fazermos essa parceria com o Senhor. O mesmo Deus que fez uma parceria com Uzias, e a Bíblia diz que Deus o fez prosperar. Ele buscou a sabedoria de Deus, ele buscou a instrução de Deus, e Deus o ajudou. Eu acho que o ruído externo está bem acentuado, pastor. Deixa eu ver se eu tiro aqui. Deixa eu tirar esse. Tá. Como que ficou agora? Eu acho que melhorou. Melhorou, mas sem fome. E a Bíblia diz que ele foi um homem que prosperou na agricultura. Ele era um homem visionário, né? Ele tinha gados, e ele tinha gados tanto no vale, como também tinha gados nas campinas. Ele era um homem que tinha visão, ele trazia soluções. A Bíblia diz que ele cavou poços no deserto. Ele não se contentava em ter gado apenas nas campinas, mas ele era um homem que captava as soluções para a economia de Israel na época em que ele foi rei. Enquanto ele estava assumindo o monte da economia daquela nação, ele explorou tudo o que ele podia. E aí a Bíblia diz que ele foi destro no exército, fala que ele também alcançou, logrou êxito na engenharia, mas depois que esse homem, a fama dele voou muito longe, e por Deus ter ajudado ele maravilhosamente, ele tornou-se forte. Mas depois disso veio a ruína, porque entrou o orgulho no seu coração. E o que eu quero fechar aqui com o exemplo de Uzias. Uzias, ele foi um homem próspero no seu reinado, porque ele buscou a Deus, ele buscou as instruções de Deus. Ele não se contentou com aquilo que era comum, com aquilo que era normal, mas ele buscou soluções no improvável. Ninguém tirava a água do deserto, mas ele criou seus gados, ele expandiu a sua criação de gado no deserto, porque ele encontrou soluções para as dificuldades. Mas aquele homem, ele esbarrou no orgulho, depois que ele se fortificou, depois que ele foi ajudado maravilhosamente. O coração dele se encheu de orgulho e entrou, a consequência disso foi a ruína. E o que eu quero falar com tudo isso? Que às vezes nós, cristãos, nós fomos ensinados que cristianismo e finança, cristianismo e prosperidade, cristianismo e dinheiro não combinam, né? O cristão, ele tem que ser desprovido, o cristão, ele tem que ser pobre, né? Para que ele tenha alcance, para que ele tenha acesso ao reino de Deus. E essa foi uma mentira, né, comunicada por muitos anos. E houve uma demonização do dinheiro na igreja, né? A igreja, por vezes, foi para dois extremos. Ou ela usurpou, né, através da sua influência, ela usurpou os seus fiéis, ou ela jogou os seus fiéis no outro extremo da pobreza. Mas nós cremos que é chegado um tempo em que as pessoas, né, os servos, os reis, os sacerdotes, eles assumirão seus lugares de influência em todas as esferas da sociedade, trazendo a cultura do reino, inclusive para as finanças. Então, quando a gente
percebe finança na Bíblia, a gente vê que o problema nunca foi o dinheiro, o problema é o coração do homem, porque o próprio Deus foi quem prosperou, o próprio Deus que trouxe soluções para Uzias. Mas Uzias começou a cair, não quando ele se tornou rico, não quando ele se tornou próspero, mas quando ele acreditou que tudo que ele fazia vinha da sua própria força. Quando ele acreditou que tudo que ele carregava dentro dele de soluções vinha da sua própria inteligência. E foi então que a ruína começou a se avizinhar da vida de Uzias. E eu quero levantar a bola para você, pastor Júnior, né? Nesse sentido, de que o problema nunca foi o dinheiro, a fama, a prosperidade. Mas o problema, o que Deus confronta na Bíblia, sempre é o nosso coração. Onde nós temos colocado o nosso coração. E assim sendo, né, nós somos chamados a exercermos o sacerdócio nos negócios. Mas de que forma nós, cristãos, podemos fazer isso? Olá, boa noite a todo mundo, todos que estão entrando aí, vocês estão me ouvindo bem? Se estiver, põe a mãozinha aí, para a gente saber que está tudo ok. Obrigado, pastor, uma honra poder estar aqui dividindo essa live com a senhora. Amo muito a senhora e o meu amigo Alessandro, né? E em breve que possa passar tudo isso para a gente estar junto. Amém. Novamente. Digo sim, amém. Amém. A grande questão é que a gente tem que traduzir a palavra sacerdócio de maneira que as pessoas entendam. Quando você lê a Bíblia e a Bíblia fala sobre sacerdotes, sobre reis, a gente acha que aquilo ali é distante de todos nós, que aquilo ali não é uma verdade para nós. E ficamos então a par disso. Só que o que é o sacerdócio? O sacerdócio, ele significa você ter autoridade para administrar segundo Deus está te chamando. Ou seja, no Velho Testamento você via sacerdote fazendo o quê? Ele pegava as demandas do povo, levava para Deus e recebia a instrução de Deus para passar ao povo. Ou seja, o sacerdote, ele administra a terra a partir do que Deus está dizendo lá nos céus. Então, o sacerdote de mercado nada mais é do que você administrar o monte das finanças com aquilo que Deus está te conduzindo, com aquilo que Deus está movendo no seu coração. Então, a primeira coisa sobre sacerdócio é justamente você estar no seu lugar. Então, quando nós falamos de sacerdote de mercado, eu administrar o mercado, eu administrar no monte da economia, no monte das finanças, através de direções do céu. Ou seja, assim como é um pastor dentro de uma igreja, o sacerdócio de mercado, ele se posiciona da mesma maneira no mercado, no negócio, naquilo que ele está envolvido. E por que isso, então? Porque em 1975, mais ou menos, dois rapazes que deram essa linguagem da visão dos 7 montes. Eles se uniram e eles pensaram assim, poxa, o mundo ele é administrado a partir de 7 esferas. E se nós conseguirmos nos assentar ou colocar pessoas específicas nessas esferas, nós ganharemos o mundo para Cristo. Nós ganharemos a terra para Cristo. E aí você, quando lê lá no Velho Testamento, você vê que Deus ele tinha prometido a Canaã, e na Canaã havia ali 7 gigantes, simbolizando hoje esses 7 montes. Então, quando nós dissemos que somos sacerdotes de mercado, é tão importante você, empresário, empreendedor, entender isso, quanto um pastor está num púlpito pregando. Nenhum de nós dois temos diferenças nos nossos chamados. Nós temos áreas de atuações talvez diferentes, mas nós somos importantes para Deus justamente para tomarmos de volta os lugares que antes estavam assolados. Quando o povo chegou ali naquela terra e ele teve que lutar com aqueles gigantes para dominar algo que Deus já tinha dado a eles, algo que Deus já tinha concebido. A mesma coisa é nos negócios. Os negócios são do Senhor, mas nós permitimos com que forças, com que demônios, com que potestades se apossassem desse monte. Então nós ficamos a par, porque dissemos o dinheiro é mau. Mas o dinheiro não é mau, o dinheiro é um poder.
E se você não domina esse poder, ele pode ser mal a você, assim como uma Coca-Cola, assim como um açúcar, assim como uma droga, assim como um amor platônico, ou seja, então essas coisas em si elas não são más, mas eu preciso ter a minha identidade para dominar isso. Então esse é um ponto de partida que nós precisamos, é entender a diferença de ser sacerdote, entender o porquê que eu posso trabalhar e que eu tenho permissão de Deus para prosperar, o que aquilo ali significa, o que aquilo ali vai trazer. Então nós começamos a entender que, peraí, por muito tempo eu fui enganado, por muito tempo a igreja ficou enganada, por muito tempo os cristãos foram enganados, porque acharam que não poderia misturar as coisas, achamos que isso era diferente, então deixamos o inimigo crescer, ele tomar espaço, e cada vez mais nós fomos nos recuando. Então esse é o primeiro ponto, é a gente entender que somos sacerdotes, temos uma convergência, né? Temos um chamado, e nesse chamado nós temos a total habilidade concedida por Deus para manifestar naquele lugar que dissemos que somos sacerdotes. O exemplo disso que eu dou, pastor, é a parábola dos talentos. A parábola dos talentos diz que um senhor, ele foi embora, mas ele deixou ali 5 talentos com um, 2 talentos com outro e 1 talento com outro. E a palavra declara que foi segundo a capacidade de cada um deles. De cada um. Ou seja, você que está nos ouvindo, que é empresário, que é empreendedor, você recebeu uma porção de Deus segundo a sua capacidade para multiplicar. Não é simplesmente para você pegar e ter ali o seu sustento do dia a dia. Não, é para que você faça aquilo ali crescer, porque através disso Deus quer alcançar outras pessoas. Então, quando nós entendemos isso, nós temos largueza de governo, nós temos habilidades e autoridade para manifestar aquilo que Deus colocou no nosso coração. A terra prometida, e eu quero dar essa chave para você, a terra prometida, ela é nossa herança, ela faz parte do nosso destino profético. Ou seja, quando Deus prometeu a terra ao homem, o que ele fez? Ele deu ao homem a terra, tanto é que o Salmo diz que os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. E quando eu entendo que a terra é herança minha, é herança sua que está me vendo, nós temos então o nosso destino profético. É aqui e agora que nós vamos manifestar o reino. Mas deixa eu te falar algo, a gente confunde, porque quando você começa a andar nisso e começa a conquistar território, você acha que é sobre você. Você começa a trazer para si isso e falar assim, não, isso eu conquistei, isso é meu. Só que na verdade, o que você está fazendo? Deus está te dando largueza para que você conquiste essa terra, mas que a glória seja dele. E com essa conquista você expanda o reino de Deus. Então as suas finanças, ela não é um fim em si mesmo, ela é o meio pelo qual Deus vai se manifestar na vida das pessoas. Como que é isso? Uma frase... Pode falar, pastor. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala, é um autor desconhecido, mas que traz muita verdade, né? Eu não posso ser serva do dinheiro, mas eu preciso fazer do dinheiro meu servo, né? E eu acho que aí é onde reside a problemática do cristão, né? Onde nós tropeçamos muitas vezes, porque Deus deseja trazer recursos para as nossas mãos, para que nós manifestemos a sua graça, a sua bondade, e aquilo que ele fala lá em Coríntios, para que os homens, através de nós, deem graças a Deus, né? Exatamente. As pessoas, através das nossas vidas, através das nossas finanças, através do que Deus tem feito em nossas vidas, deem graças a Deus através de nós. Então, nunca será somente sobre nós, né? E aí é onde nós nos perdemos em relação a esse sacerdócio, por não entender esse sacerdócio de mercado, por não entendermos a nossa função de salgar todas as esferas de influência da nossa sociedade, né? E aí a gente vê lá em Efésios 4:28, Paulo dando uma instrução. Ele diz, olha, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo que é útil com as suas próprias mãos, para que tenha com que repartir com quem tiver necessidade. E um exemplo disso, pastor Júnior, que a gente pode trazer da Bíblia também. A gente gosta muito de histórias inspiradoras, como a de Esther,
como a de José, né? Nossa, José estava do poço ao trono. Esté, que era uma órfã, e Deus exaltou, Deus exalta os humilhados. Nós amamos essas histórias inspiradoras. Mas quando nós lemos a Escritura com uma lente diferenciada, nós vemos que nunca é acerca de coroa. Nunca foi acerca de José, nunca foi acerca de Esté. Mas Deus encontrou em Esté e em José pessoas com quem ele podia contar acerca das próximas gerações, né? E quando José ele entendeu isso, ele disse, olha, eu cheguei aqui por uma razão, para preservar a linhagem messiânica. E Esté é a mesma coisa, eu cheguei aqui por uma razão, para deliberar sobre a linhagem messiânica. Né? Nós estamos em terra estrangeira, mas Deus tem levantado os seus para assumir esferas de governo, esferas da economia, da arte, né, dos 7 montes, como o senhor falou. E tem um intuito, é você expandir o território, é você tomar o território para o reino de Deus. Então, eu acho que quando a gente desassocia a nossa vida, né, essa dicotomia que a gente tem falado desde a primeira semana, nós não somos, nós fomos chamados para vivermos integralmente, né, íntegros, né? Deus ele fala isso constantemente para a gente. Sejam íntegros, sejam inteiros, não sejam metade. E o que foi nos ensinado, ainda que nas entrelinhas, que nós éramos seres espirituais, né? E seres carnais, isso é uma verdade. Mas o fato de sermos seres espirituais e carnais não é sinônimo de sermos seculares e santos, né? Profano, santo. E nós estamos no domingo na igreja, somos santos. De segunda a sábado, né? Estamos no secular, aquilo que nós chamamos por muito tempo de secular. E Deus deseja que nossa mentalidade ela seja transformada, né? Para que nós, tudo que vier às nossas mãos, a gente ressignifique para o reino de Deus. Então, nunca é somente sobre você, não é? Isso a gente inclui cidade e nações, não é verdade? Sim. E assim, foi bom, pastora, a senhora puxar esse gancho, porque as pessoas acham que Deus tem preocupação somente com a vida delas. Sim. Elas se convertem e falam assim, agora estou salvo e está tudo certo. A preocupação sempre é pregar o evangelho da salvação. Todo mundo tem que ser salvo, todo mundo tem que ser salvo. Mas, queridos, entendam uma coisa, a salvação é o meio pelo qual Deus achou para que você entrasse no reino e fizesse a diferença. A salvação, ela é a sua porta de entrada no reino. E foi isso que Bill Johnson ele disse, muitos se arrependem a ponto de serem salvos, mas poucos se arrependem a ponto de viver o reino aqui na terra. E quando a senhora cita José, por exemplo, eu estou lendo com os discípulos a Bíblia toda, e a gente está ali no Gênesis 47, 46. Ali José começa a falar, vou trazer meu pai, Jacó, para que permaneçam com vida. Então ele traz o pai e ele guarda os seus irmãos e tudo que ele vai conquistando. Ou seja, por que José prosperou? É aquilo que a senhora falou, é para preservar a descendência messiânica, é para preservar aquilo que Deus nos deu. E quando a gente fala de floresta, por exemplo, eu vejo pessoas ativistas, que são grupos pequenos, minorias, eu quero proteger um animal, eu quero proteger uma floresta, isso tudo é válido, querido. Mas quantos aqui estão preocupados em proteger a finança? Ninguém. Por quê? Porque eu acho que isso é do diabo, eu acho que isso é do demônio, isso não é para nós, porque o dinheiro é mau. Queridos, todos nós temos a preocupação de pegarmos aquilo que Deus criou e levarmos para Ele de uma maneira exponencializada. Porque nós somos criaturas com poder criador, ou seja, Ele nos deu a habilidade para administrar. Como chamado pastoral, eu estou dentro da igreja para te desenvolver, para te acordar, para te dar palavras voltadas para o seu crescimento e desenvolvimento. Você, um professor, está lá na sua zona de convergência para fazer a diferença para Deus. Você é empresário, você é empreendedor, você médico, você, enfim, artista. E o que eu vejo são as pessoas querendo ainda viver nessa dicotomia que foi citada. Por quê? Porque é muito difícil essas coisas acontecerem.
É muito difícil a gente ver a manifestação de Deus, por exemplo, no hospital. Quero dar até um exemplo aqui, aproveitar que nós estamos aqui hoje. Um casal de amigos aqui, de pastores, eles falaram assim: pastor, eu queria que o senhor fosse lá no hospital para orar por uma menina porque ela está endemoniada. Ou seja, e eles foram lá ontem e as próprias enfermeiras falaram: ó, aqui não tem jeito, aqui é somente Deus. Ou seja, cadê você que está ali no meio, que não manifesta esse reino? Porque a gente quer separar. Não é permitido falar de Deus aqui, queridos, você não pode falar de Deus. O livro de Esther não cita Deus em nenhum momento. Mas em todo momento Deus está presente, através de quê? Princípios e valores. Então hoje, como a gente está falando do monte dos negócios, o Deus vai estar presente na sua empresa, no seu negócio, através das coisas certas que você faz, através dos princípios certos que você faz, através de como você trata o seu funcionário, através da atmosfera que você coloca na sua empresa, através de como você se expressa com as pessoas que chegam até o seu negócio. Então nós não precisamos ser religiosos, sabe? Eu não estou aqui falando para você: amanhã você vai chegar a citar versículos bíblicos. Para com isso. A sua vida tem que ser uma citação bíblica. O seu jeito de ser com dinheiro tem que ser uma citação bíblica. O que você faz nos negócios tem que ser uma citação bíblica. E quando eu citei José aqui, ele fez o quê? Vai vir um período de escassez, vai vir um período... E ele começou então a comprar coisas, a administrar coisas de maneira excepcional. Tanto é que quando a gente fala de finanças, a gente fala de sacerdócio, a gente lembra de José. Porque ele pegou um período e falou assim: vocês vão plantar, eu vou dar essa terra para vocês plantar, e vocês vão tirar a quinta parte para entregar para Faraó. Ou seja, ali ele estava ensinando princípios de administração. Só que você, empresário, acha o seguinte: não, na igreja lá eu dou meu dízimo, eu converso com o pastor e tudo, mas aqui eu administro. É aí que nós erramos. Porque é naquele momento que nós estamos que Deus nos deu largueza e autoridade para governar esse lugar que Ele colocou nas nossas mãos através de princípios dos céus, princípios celestiais. E quando perdemos isso, nós deixamos de exercer o nosso propósito. Nós deixamos de fazer, e aí a empresa está difícil, veio o período de pandemia, vamos orar, mas orar por quê? Se todos os dias Deus está te permitindo você crescer, Deus está permitindo que você tenha largueza no seu negócio, mas você não está trazendo nenhuma essência celestial, porque você acha que dinheiro é natural, porque você acha que a empresa ela vai ser administrada pelo conteúdo que você carrega, pelo diploma que você tem, por herança que veio do seu pai, e isso é engano, queridos. Isso é engano. Então todos nós temos um chamado para realizar. E quando nós entendemos isso, nós temos largueza de governo sobre isso. E começamos então a governar isso, não com as nossas forças mais. Sabe, eu não sei o que vai ser amanhã. E eu confesso que eu atendo muitos empresários, sabe, pastora? Muitos me procuram. E é fácil para mim, entre aspas. Por quê? Porque o empresário, ele está no calor do momento. Ele está vendo que o faturamento não vai fechar, que a conta não vai bater, que ele vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo outro. Então vem o pastor aqui, cheio de insight celestial, e começo a mostrar para ele um outro ponto de vista. Por quê? Porque eu não estou no calor do momento. Eu não lembro se foi Albert Einstein que disse isso, mas ele disse que com a mesma mente que você cria um problema, você nunca vai conseguir encontrar solução, porque a sua mente está ali focada em arranjar solução, mas ela não está preparada para aquilo. Então vem um pastor e traz essa visão: olha, por que você não faz isso na sua empresa? Por que você não olha desse jeito? Por que você não tem... Ué, não tinha pensado nisso. E aí o negócio começa a florescer, porque isso é mais uma vez comprovando que se governa aqui na Terra a partir de um governo celestial. E isso em qualquer área. Em qualquer área. A gente, fechando esse tópico, a gente pode voltar para Esther. Enquanto o senhor falava, me veio a lembrança daquele momento crucial em que a nação estava em um ponto de inflexão e Mardoqueu procura Esther, e quando ela sabe que ele está com vestes rasgadas de pó e cinza, ela manda roupas novas para ele, né? E eu fico pensando quantos de nós, quando estamos na cadeira, né, exercendo poder, exercendo governo, nós nos preocupamos apenas com aquilo que é nosso. Não, eu preciso vestir o meu tio Mardoqueu. Eu preciso mandar vestes novas, mas ele recusa aquelas vestes e ele discerne e manda um recado para Esther. Esther, será que não é para esse tempo que você chegou a este lugar?
E esse exemplo que o senhor deu do hospital, isso está tão impregnado em nossas mentes, né? Essa ideia de que o sacerdote é o pastor da igreja apenas, e que nós vamos atrás do pastor da igreja. Não, o pastor da igreja vai lá para lidar com o demônio daquela menina, mas aquela menina poderia estar em qualquer outro lugar, mas ela estava em um hospital. Será que naquele hospital não tinha um servo de Deus para manifestar o reino naquele lugar? Exatamente. Mas isso está tão impregnado na nossa mente, não, isso é com o pastor, isso é assunto espiritual. Se fosse para administrar a medicação, isso é assunto meu, mas é um assunto espiritual. Quando nós somos espirituais em todo tempo, nós não temos uma veste espiritual e uma veste secular, uma veste carnal. Nós devemos manifestar o reino por onde nós passamos, né? E essa mentalidade, ela precisa ser mudada. E aí eu lembro muito daquele livro Pobreza e Riqueza das Nações, de Wayne Grudem, né? E ele traz muito essa questão da mentalidade das nações. E ele fala sobre a questão dos serviços, de você produzir serviços, produzir bens com vistas à riqueza da nação. Tem um versículo, talvez o senhor lembre a referência, eu não estou lembrando agora, mas um versículo que fala que nós devemos orar pela prosperidade da cidade, que a prosperidade da cidade é a nossa prosperidade. Me fugiu agora a referência. Deixa eu pegar aqui, que está aqui no meu esboço. Jeremias 29:7. Jeremias 29:7. Cita, né, que nós devemos... Cita aí, pastor, para a gente. Esse Busquem versículo. a prosperidade da cidade para o qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. E isso é muito sério, né? Se a gente entendesse esse princípio, essa ordem que Deus nos dá, olha, ora pela cidade, né? Você irá para cidades deportados e talvez você diga, ali não é minha cidade, eu não tenho nada a ver com isso, aqui não é meu lugar. Mas para onde o Senhor te conduzir, ainda que seja deportado, nós devemos orar, porque a nossa prosperidade depende do quanto a nossa cidade e a nossa nação prospera. E aí nós caímos no mesmo ponto que nós estamos discutindo. Não é apenas sobre nós, porque qual é o nosso erro enquanto sacerdotes de mercado? É nós pensarmos, né, e aí eu não diria nem sacerdote de mercado, porque não parte de uma mentalidade de sacerdócio, né? Mas quando nós prosperamos, quando nós chegamos a lugares de influência, nós achamos que aquilo é nosso, né? Como Esther. Não, eu vim, o que meu tio está precisando? O que eu estou precisando? Né? O que eu preciso fazer? Eu só preciso não entrar e incomodar o rei. Qual é o protocolo que eu preciso fazer para sobreviver como rainha? Mas nós devemos ter essa mentalidade de sacerdócio. Para que eu cheguei a esse lugar? O que foi que me arrastou a essa cidade deportada? Né? Talvez uma cidade que eu não considere como minha, eu não me identifique com ela. Mas eu preciso orar por ela, porque a prosperidade da cidade, a prosperidade da nação é a minha prosperidade. E nós devemos ter essa visão enquanto sacerdotes. Eu preciso orar pela nação brasileira, eu preciso orar pela minha cidade, eu preciso desenvolver a economia da minha cidade. Eu preciso orar por aqueles que estão no governo, pelo prefeito, por aqueles que estão deliberando, por mentes empreendedoras, por aqueles que irão captar recursos, né? E o Wayne Grudem, ele fala muito sobre isso, bens e serviços. Nós, partindo de uma mente criativa, nós temos o DNA do Criador. Nós vamos estar falando isso mais sobre isso no Monte das Artes. Mas nós temos a mente de Cristo, né? E que potencial nós temos, pastor? Eu fico pensando como a gente se limita. Nós temos a mente de Cristo, nós temos acesso a recursos que ninguém tem, a projetos, né? E eu fico pensando, as pessoas que me procuram, dizendo, pastora, eu estou pensando em abrir um negócio, ora comigo. E eu disse, uau, olha, você crê que no céu existe um projeto perfeito sobre esse assunto? Você crê que existem segredos que ninguém descobriu? E eu amo farinha láctea aqui. Quem me conhece sabe da minha fraqueza. E eu fico pensando, meu Deus, que mente! Um cara que descobriu a fórmula da farinha láctea. Eu fico pensando, o cara que descobriu o chocolate.
que pegou o cacau, que você olhar para um cacau, né? E você descobrir dali, né, o chocolate. O chocolate. Cara, Olha, eu fico pensando, eu disse, quantas coisas ainda tem encobertas sim, que nós ainda não acessamos. sim. E que nós, muitas vezes, por não orarmos, por não buscarmos a Deus, Senhor, o que tem encoberto? Aonde eu posso gerar riqueza? Né, para a minha cidade, para a minha nação, para a minha família, né, como eu posso desenvolver, como eu posso mudar a economia da minha localidade. Me dá, Senhor, ideias, me dá insights criativos. E aí, pastor, não sei se o senhor já leu um livro, e eu recomendo muito, um livro de Bill Johnson, Sonhando com Deus. É um livro maravilhoso, né? Topíssimo, ele é topíssimo. E principalmente aquelas pessoas que desejam empreender, que desejam exercer o sacerdócio de mercado. Né? Fica aí uma recomendação de leitura topíssima, como diz o pastor Júnior Cabral. E Bill Johnson, ele vai falar sobre isso. Né? Você pode sonhar com Deus. Imagina você ter Deus por seu parceiro nos seus negócios, né? Nas suas estratégias, no seu plano de negócios, dizer, Deus, como eu posso fazer? E assim, gente, eu até peço desculpa aí por causa do ruído, porque eu tô aqui na recepção do hotel, então a gente entra e sai toda hora aqui. A senhora tocou num ponto aí que eu acho fundamental, a questão da mentalidade. E nós crescemos com uma mentalidade, porque baseado na cultura que vivemos, baseado no meio que estamos inseridos. Isso significa verdade sobre a sua vida? Jamais. Por quê? Porque você pode ter crescido num lar onde tinha falta. Num lar onde você tinha que economizar, num lar onde você não podia tomar banho quente porque gastava energia e bababá e bababá. E você cresce com aquilo, só que hoje você está num palácio e aí você não quer tomar mais banho quente porque você se acostumou com a mentalidade de escassez. Só que você tem condições de pagar a conta de luz, você tem condições de ter uma vida mais folgada. Mas por que você não faz isso? Por causa da nossa mentalidade. E a senhora falou sobre a mente de Cristo. Paulo, ele fala, quem pôde pensar diferente? E ele fala, nós temos a mente de Cristo. Ou seja, nós temos as boas ideias de Deus para desenvolver. E quando eu falo isso, Deus está preocupado em te salvar? Está. Mas Deus tem muita preocupação em cidades, Deus tem muita preocupação em nações. Não é à toa que o Salmo 2 diz, pede-me, te dareis as nações por herança. Enquanto você está pedindo simplesmente uma farinha láctea, talvez, Deus está falando para você, ei, pede-me as nações, eu quero te dar nações. Quando Jesus encontra com aquela samaritana, ele está dando uma ordem a uma cidade. E quando eu vejo, por exemplo, lá em Abraão, que Abraão começa a questionar Deus e fala assim, Senhor, e se tivesse 50 justos, o Senhor destruiria? Não. Se tivesse 40, não. Se tivesse 30, não. Ou seja, se tivesse uma pessoa, Deus não destruiria uma cidade. Por quê? Porque uma cidade, ela tem importância para Deus. E se uma cidade tem importância para Deus, você tem muita importância para Deus para trazer novidade para essa cidade. E quando nós falamos isso, parece ser grande demais. Não, mas isso é uma coisa muito, muito longe de mim, muito grande, muito aquém daquilo que Deus me chamou. Não, é sobre você. O livro citado aqui, que eu falei que foi topíssimo, é isso. É você sonhar com Deus. É você começar a sonhar coisas para a tua cidade. A você começar a sonhar coisas para o teu país. A você não simplesmente, eu vou ter uma franquia da Cacau Show. Mas, cara, não é simplesmente sobre uma franquia. É sobre famílias você vai abençoar com funcionários, é sobre quantas depois você vai abrir depois daquela, é sobre o bairro que vai ter uma nova cara, porque você está ali, porque a sua loja da Cacau Show está ali, é saber que a partir daquilo ali você vai poder contribuir com a praça que está à frente da sua loja, e mudar aquela praça, e poder pintar, e poder colocar plantas, e poder colocar árvores, ou seja, está sempre além de você. Claro que você será abençoado por isso. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Você será abençoado por isso. Mas eu quero hoje dar essa palavra para você que está me assistindo. O seu negócio não é sobre você. É sobre pessoas, sobre cidades, sobre nações. Sabe, eu tenho um casal de amigos muito especial. Estou até aqui com eles aqui em Cuiabá.
o Reinaldo e a Eliane. O negócio deles hoje exporta para a China, exporta para a Europa, exporta para os Estados Unidos, ou seja, não é sobre eles. Enquanto você tem essa mente de eu quero ter para ter um carro melhor, para ter uma casa melhor, Deus está falando para você, poxa, eu queria que você tivesse para ter uma cidade melhor, para ter um país melhor, para ter uma nação melhor. Então comece a pensar com a mente de possibilidades, a mente de abundância. É isso que Jesus veio nos trazer. Ele veio nos trazer novas possibilidades, sabe? Quando você vê ali João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará, a tradução de verdade ali é realidade. Então, qual é a realidade que você está inserido hoje? Talvez você entrou nessa que você está, o empreendedor, o empresário que está me vendo aqui, talvez você entrou nessa simplesmente para ter o sustento da sua casa. Só que hoje eu quero que você mude a sua mentalidade. É muito mais coisas que tem envolvido nisso. É muito mais que Deus quer derramar do que simplesmente alimentar a sua família. Ele está preocupado em alimentar as crianças da sua cidade. Ele está preocupado em ter escolas para elas estudarem. Ele está preocupado com os idosos que há na sua cidade e você montar um asilo, que seja um asilo de paz, um asilo onde os terceira idade, né, vão se sentir melhor. Ou seja, queridos, nunca está somente sobre você, mas é algo grandioso, e eu quero liberar as boas ideias de Deus sobre o seu negócio hoje, que você vai dormir e que você vai ter conexões poderosas com o Espírito Santo, que você vai falar, isso é loucura, eu não tenho recursos para isso. Não se preocupe com recursos, se preocupe em executar uma ideia. O modo apostólico que nós vivemos não é sobre o título, é sobre a missão. E quando eu tenho a missão apostólica, os céus, eles beijam a terra, o recurso aparece, as portas se abrem, as conexões vêm, e as cidades são transformadas, as nações são transformadas. Então hoje eu quero te encorajar, você que está nos vendo e nos ouvindo, a quebrar a sua mentalidade de escassez, da falta. Porque de onde veio isso? Hoje eu quero fazer você refletir. Será que foi dos seus pais? Será que foi da cidade? Será que foi da sua cultura? Está na hora de você quebrar isso, para que de fato você seja abundante, não somente na sua mente, mas na sua vida você tenha largueza e você possa dar largueza às pessoas que estão à volta de você. Talvez hoje, pessoas que estão me ouvindo, não sei nem por que eu estou falando isso, seu filho está chateado com você, porque você não tem permitido ele viver coisas que você não viveu no passado. Mas deixa eu te falar, se você quer ensinar os seus filhos na geração 21, se você quer ensinar a geração milênio, sendo a geração X, você vai deixar com que ele não tenha conteúdos, bases para aquilo que ele precisa para hoje. Então se permita olhar adiante, se permita ter uma mente expandida, né? Se permita hoje viver as coisas que Deus tem para você, sabe? Nós temos largueza de governo. E isso diz respeito às finanças. Isso passa por finanças. E eu tenho que saber ser um bom administrador. Porque se eu não administrar da maneira correta, até o pouco que eu tenho, Deus vai me tirar. O senhor está falando sobre cidade e a gente citou sobre a parábola dos 10 talentos, né? E quando aquele senhor volta para prestar conta, aquele servo que tinha recebido apenas um, ele disse, eu sabia que o senhor era muito exigente, então eu tive medo e eu guardei para mim, para que quando o senhor voltasse, eu te entregasse esse um talento. E aí a palavra que ele recebe daquele senhor é servo mau, né, e infiel. Se você sabia que eu era tão exigente, por que você não fez multiplicar? E aí o que me chama a atenção nessa parábola, pastor Júnior, é que aquele senhor, ele diz, né, servo bom e fiel, te colocarei sobre 10 cidades. E o governo sobre cidades, né, ele vem da administração desses nossos talentos. Sim. A gente deseja governar, mas governar o quê? Né? E isso é interessante, porque nós já viemos ao mundo com esse DNA de governabilidade, né? Uma criança, um adolescente, nós trazemos essa característica que Deus depositou lá no Éden, Adão e Eva. Esse Sim. desejo pela governabilidade. Mas aí Deus, ele fala através daquela parábola, eu vou te colocar para governar sobre as cidades, de acordo com a administração dos teus talentos. E uma coisa interessante, outro livro também que eu gosto muito é Sociedade com Deus, de William Douglas, né? E ele fala muito sobre isso que nós estamos falando. Nós queremos trazer Deus apenas para algumas coisas da nossa vida,
Nós queremos trazer Deus para Ele nos ajudar a pagar, a fechar a conta no final do mês. Senhor, me ajuda, abre as portas, manda cliente, que eu feche contratos. Então, nós escolhemos aonde nós inserimos Deus no nosso negócio. Mas Deus, Ele deseja entrar nessa sociedade, ou é tudo ou é nada. Ou eu sou sócio, ou eu não sou. Né? E isso, inclusive, fala sobre a deliberação, né, dos seus negócios, inclusive dos resultados. Sim. E aí, como o senhor falou, eu acho muito interessante isso, porque eu creio muito nisso. Né? Nós estamos dispostos a sermos parceiros, fazermos essa parceria com Deus. Deus, tu és o parceiro da minha empresa. O que o senhor deseja fazer através dela? Qual é a resposta? Nós precisamos ser a resposta das nossas inquietações. Né? Qual é a resposta que eu vou trazer? Qual é a solução que eu vou trazer para essa cidade? Qual é a solução que eu vou trazer para esse bairro? Qual é a solução que eu vou trazer para esse estado, para esse país? O senhor falou de um amigo que ele está no cenário nacional. Né? Então, ele faz parte de uma resposta para a nação brasileira. Ele tem expandido seus negócios e tem ocupado no cenário brasileiro uma chave na economia. Sim. Mas mas aquele que está lá na economia brasileira é uma coisa, mas aqui em Paulo Afonso, no sertão do Nordeste do Brasil, não, a minha empresa não é sobre isso. E é sobre isso, né? E aí você falou sobre o talento, a parábola dos talentos, sobre a questão da capacidade, né? Existe aqueles que entrarão no cenário nacional, mas mesmo a minha empresa, ainda que seja um delivery montado na minha casa, eu preciso entender que tudo que eu faço e tudo que eu tenho precisa ser administrado sobre a cosmovisão bíblica, sobre a cosmovisão de Deus. Né? E nós precisamos mudar essa mentalidade. Né? Aquele homem, ele tinha medo, e a Bíblia diz que essa é uma mentalidade de escravo. Ele não lhe deu espírito de medo. Às vezes nós não nos relacionamos com Deus, com os talentos que Ele nos deu, nós não desenvolvemos os talentos, porque nós temos medo. E o filho, ele não tem medo, ele é aperfeiçoado no amor, né? Verdade. Somente os filhos irão multiplicar os talentos, porque no amor não há medo. Né? E a senhora falou algo que eu achei a chave é a parceria com Deus. Eu sou um parceiro com Deus, para fazer a diferença onde Ele me estabeleceu. Quando eu vejo, por exemplo, o jovem rico, que a Bíblia diz, ele chega até Jesus e ele fala ali com Jesus, você conhece a história, mas a chave que eu quero te dar hoje é a seguinte: ele perdeu a grande oportunidade de trafegar na natureza de Deus, quando ele deixou de entregar aos pobres e a seguir Jesus. Não era que ele perderia tudo que ele conquistou, mas muito pelo contrário, ele trafegaria sobre a generosidade de Deus, ou seja, sobre um caráter de Deus. Então, quando nós somos parceiros de Deus, nós começamos a trafegar sobre a natureza de Deus. E qual é a natureza de Deus na sua empresa? Qual é a natureza de Deus na sua família? Qual é a natureza de Deus para a cidade? Qual é a natureza de Deus para a escola, para a educação, para a arte, para entretenimento? Ou seja, então nós começamos a perceber que não é sobre nós. E quando eu posso ter aberto a minha empresa com essa mentalidade, é somente para custear minhas contas, é somente para botar o prato de comida para minha família. Só que hoje você pode transicionar disso e falar assim: o que a minha empresa representa no cenário do meu município, da minha cidade, do meu bairro, do meu país? Qual é o diferencial que eu trago para o mundo? Quando você começar a trafegar naquilo que é natureza de Deus, automaticamente ideias vão vir sobre o seu negócio. E aí a ideia veio sobre um homem, ele falou: cara, eu vou criar a Apple. E a Apple hoje é a empresa que vale mais no mundo, passou de trilhões. Por quê? Por causa de alguém que teve uma ideia, que quis fazer algo não pensando nele. E aqui eu cito até alguém conhecido que em Brasília, o nome dele foi Nélio Nicolai, que é o pai da Michele, uma das que está com a gente, né, a esposa do pastor Paulinho. Ele pensou: cara, muito trote, o que eu posso fazer para cancelar isso? Vou criar a Bina, para a gente ter então o número de quem está ligando. Ou seja, ele pensou nele?
ele pensou na melhoria para as pessoas. Aqui está uma chave para você, empresário. Você quer ver o seu negócio crescendo de maneira exponencial? Não pense em você. Não pense no chocolate somente que você gosta. Pense no chocolate que as pessoas vão gostar. Pense nas coisas que agregam valor na vida das pessoas. Pensa naquilo que agrega valor na sua cidade. Quando você começa a pensar no próximo, o seu negócio ele está apto a decolar. Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurado é você que dá do que você que recebe. Por quê? Porque quando você pensa no próximo, você está trafegando na natureza de Deus. O amor, ele é o quê? Ele não é em si mesmo. Você vai falar assim, eu me amo, vou casar comigo mesmo, vou subir no púlpito e casar comigo. Não. Você ama para quê? Para se derramar em alguém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, o amor, ele encontra a resposta nos outros. E Chris Volanton, ele diz, você só tem poder de transformação sobre aquilo que você ama. Então, amigo, como nós citamos aqui, Jeremias 29:7, se você não ama a sua cidade, você não faz parte da solução para ela. Se você não ama o seu negócio, você não tem insights poderosos para transformá-lo. Se você não ama as pessoas, você sequer conseguirá tocar a vida delas. Então, quando a gente fala isso, nós estamos trazendo uma nova mentalidade sobre o meu negócio. Espera aí, pastor, eu entrei nessa live, pastora Ana Paula, achei que vocês iam me dar chaves poderosas aqui sobre Elon Musk e outras pessoas mais, administradores excelentes que é no mundo. Não, queridos, eu estou te dando chaves. Nós estamos derramando chaves sobre a sua vida, que fala sobre vidas. É isso que importa para Deus. Se a sua empresa, ela consegue traduzir o negócio dela em vidas, você vai ser muito bem sucedido. Porque a preocupação de Deus não é somente em colocar um prato de comida na sua mesa. A preocupação de Deus é colocar um prato de comida para as nações. O pastor, tem um versículo em Provérbios que fala que o generoso prospera, né? E essa é uma das maiores chaves acerca da prosperidade, a generosidade. Né? A generosidade, ela abre portas para a prosperidade. E aí nós citamos, o senhor citou o jovem rico. E eu fico pensando, a gente pensa se colocando no lugar daquele homem. Nossa, que homem avarento, ganancioso, ele não foi capaz de abrir mão de tudo para seguir Jesus, porque para seguir Jesus eu teria que ficar pobre. E sabe o que eu penso acerca disso? Eu confronto com aquele versículo que o próprio Jesus disse, olha, não há quem, nem mesmo o jovem rico, não há quem tenha deixado casa, pai, mãe, filhos, fazendas, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto aqui nessa terra e no presente, no século vindouro, a vida eterna. Então, nem mesmo aquele homem, se ele tivesse vendido tudo, essa promessa repousaria sobre a vida dele. Então, a generosidade, a renúncia, tudo que nós depositamos no altar de Deus em favor do outro, nunca será como falta para nós, né? Porque sempre Deus trará abundância. Então, essa mentalidade, a gente volta para a mentalidade do escravo e da escassez. A mentalidade do escravo, quando ele ouve Deus dizendo, deixa tudo e me segue, ele pensa, nossa, eu vou ficar pobre. Ele trava. Mas a mentalidade do filho é aquele que pensa, tudo que ele tem é meu. Né? Não tenha medo, ó pequeno rebanho, porque ao Pai agradou dar-vos o reino. Então eu penso, com Deus nunca eu perco. A soma nunca é zero. Né? Não existem perdas para aqueles que servem a Deus. Então, se eu penso a minha vida, se eu trafego, como você utilizou, na generosidade, se eu penso no amor ao próximo, se eu penso em trazer recursos, em desenvolver a economia, e eu penso no próximo, uma chave virada e que abrirá uma porta inevitável. Né? A prosperidade é algo que vai lhe seguir. E você começa a viver uma vida que você não vive uma vida seguindo a prosperidade, mas a prosperidade lhe segue. Existe uma inversão. Existe uma inversão aí. Né? Existem muitos que vivem para serem prósperos. Né? E existem outros que descobriram que a prosperidade é uma consequência da obediência, a prosperidade é uma consequência da generosidade, a prosperidade é uma consequência de alinhamento.
Então, nós precisamos escolher viver uma vida que trafega, como você usou esse termo, que trafega nessa frequência, nesse DNA criativo de Deus, nesse trazer soluções dos céus para a terra. Deus, ainda existe muita desigualdade social na minha cidade, na minha região. Deus, como eu posso ser resposta? Deus, eis-me aqui para ser resposta. E quando eu penso isso, né, eu me preparo, aquilo que Esther fez, né? Esther obedeceu os protocolos, Esther obedeceu os processos. E existem processos para ser obedecidos. Se é para estudar, estuda. Se é para você se submeter a protocolos, se submete. Mas quando o Senhor abrir e quando o Senhor te colocar pisando sobre esse monte, você entender, Deus, eu cheguei a este lugar para trazer soluções. Senhor, eu tenho soluções, eu carrego soluções dos céus para a terra. Senhor, desvenda os meus olhos, né? E eu oro muito por isso, eu oro muito. Eu digo, Deus, me revela os segredos escondidos. A tua palavra diz que só existe uma classe de pessoas que o Senhor reserva os seus segredos, revela os seus segredos, são aos teus amigos e aos simples. Então, nos revela os teus segredos, nós queremos acessar as soluções para Paulo Afonso, nós queremos acessar as soluções para Brasília, para o país, e gerar recurso para a nossa cidade, para a nossa região. E algo que você falou, eu tenho certeza que de muitas coisas que Deus usou para você falar, eu creio que as pessoas ficaram muito marcadas. Mas acerca da minha vida, para mim, pessoal, eu vou guardar a frase: você tem governo sobre aquilo que você ama, você tem poder para transformar aquilo que você ama. Então, talvez o que esteja faltando para nós é amar mais. Senhor, me dá mais amor pela minha cidade. Senhor, me dá mais amor pelo próximo. Né? Que eu não pense apenas em prosperar para mim, mas que eu pense em quantos empregos eu vou gerar. Que eu pense como eu vou desenvolver, né, e abençoar a vida de outras pessoas. E eu gosto muito disso que o apóstolo Paulo fala aqui em Coríntios, quando ele diz, olha, aquele que dá semente ao que semeia. E sabe o que eu acho interessante, pastor? Ele não diz que dá semente a qualquer pessoa. Nem todos têm semente vindas da mão de Deus. Mas ele diz aquele que dá semente ao que semeia. Né? Se você semeia, nunca vai faltar semente nas suas mãos. Se você é generoso, nunca vai faltar recurso na sua mão para abençoar outras pessoas. E ele diz, olha, aquele que dá semente ao que semeia. Né? Ele vai aumentar a tua sementeira, ele vai aumentar os teus recursos, para que outras pessoas sejam abençoadas e elas deem graças a Deus. E eu fico pensando, eu não sei se você que está nos ouvindo já teve essa experiência, de você ser tocado por Deus, alguém está orando, Deus, eu preciso pagar essa conta, Deus, eu preciso de um milagre, e Deus olhar dos céus para a terra e dizer, nossa, quem eu posso acionar para responder essa oração? Pastor Júnior Cabral. Pastor Júnior, tem uma mulher assim, 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 em tal lugar, ela está clamando por mim, e nós juntos, nós iremos responder essa oração. Nossa, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Você ser esse parceiro que traz as soluções dos céus para a terra e com quem Deus pode contar. E eu quero encerrar a minha fala aqui, trazendo isso para você. Seja uma pessoa com quem Deus pode contar. E nessa noite você, mas eu não sou empresário, mas eu não tenho riquezas abundantes, né? Mas eu aprendi princípios desde a minha meninice, né? Eu já contei aqui nas lives muitas vezes. Eu aprendi a ser generosa com a minha mãe. Mesmo quando nós tínhamos escassez, tinha 1 quilo de arroz e tinha alguém pedindo esmola na frente de casa, ela dizia, vai lá e dá uma xícara. E a gente poderia pensar, mas eu não tenho 1 quilo de arroz para dar para essa família. Mas se você tem uma xícara, dá uma xícara para ela. Divide o que você tem. E a generosidade trouxe a abundância que nunca faltou, né, na nossa casa. Então, seja uma pessoa com quem Deus pode contar. Deus, o que o Senhor deseja fazer nessa cidade? O que o Senhor deseja fazer nesse tempo? Na Bahia, no Brasil? Conta comigo. Conta com os meus recursos, conta com as minhas finanças, conta com a minha mente, né, que eu traga soluções, que eu seja resposta dos céus para a terra. Pastor Júnior, eu quero agradecer a sua presença.
ter nos honrado, né, com a sua presença, com o seu know-how, com o seu conhecimento, com aquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida. É perceptível, né? Aqueles que já te ouviram falar, talvez tem alguém aqui que te ouviu falar pela primeira vez, Deus tem derramado uma graça especial sobre esse monte na sua vida, né? E eu creio que Deus vai expandir o seu território, eu creio que Deus tem te dado cidades, eu creio que Deus tem te dado estado nessa nação brasileira. E eu creio muito no que Deus está por fazer e o que Deus está fazendo através da sua vida e da pastora Lisandra. Um beijão para minha amiga, aquela amiga que eu nunca vi pessoalmente, mas tenho um carinho enorme por ela, essa lindona, que é sua esposa. Nós temos vários cafés aí pendentes para tomarmos. Nós temos 1 minuto e 20, pastor, e eu quero jogar a bola para você para encerrar essa live com chave de ouro. Gente, obrigado a todos que estiveram aí, obrigado pastora, obrigado pastor Alessandro, amo vocês. Eu quero só entregar uma última chave dentro disso tudo que a pastora falou rapidamente. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,19, orai sem cessar. Você que está me ouvindo, você já iniciou negócios orando. Agora eu quero te dar uma chave para que você continue trazendo largueza do céu para a terra. Orar sem cessar significa eu oro para estabelecer e continuo orando para preservar. Então, a mesma oração que você fez para ter, continue orando, porque Deus vai te abastecer de ideias cada vez mais e o seu negócio será grande, poderoso. Então, você é um cano e o cano passa água. Ela vai e volta, de Deus para a terra, de Deus para a sua vida e da sua vida para Deus. Deus te abençoe, um forte abraço. Obrigado, pastora. Tamo junto, tá? Amém. Deus abençoe. Vou cobrar o café com chocolate. Sim, por favor, com chocolate. Tchau, gente. Tchau, tchau.